A paz do Senhor Jesus, querido e amado obreiro, líder da casa do Senhor. Eu quero, no dia de hoje, trazer uma meditação da palavra de Deus para nossas vidas, ou melhor, um aconselhamento, para aquele que é líder, para aquele que é obreiro na casa de Deus, e a gente meditar um pouco sobre o nosso papel com relação à liderança na casa do Senhor. Nós sabemos que nós temos um chamado. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para uma obra na sua casa. E nós não podemos perder este foco. Principalmente nos dias de hoje, nos dias em que a igreja vive uma crise de liderança, a igreja vive uma crise doutrinária, e nós, como obreiros, líderes da casa do Senhor, nós não podemos perder o foco. Eu anotei aqui o que quer dizer a palavra foco, tirada do dicionário. Quer dizer, foco é um ponto para onde convergem os raios emitidos por uma imensa fonte de luz e calor. Ou seja, o foco é uma onda, é um ponto para onde convergem os raios emitidos, Então, esse é o foco. Todos os raios emitidos convergem, direcionam-se para aquele único ponto. Este é o foco. E nós, como obreiros, líderes da casa do Senhor, não podemos perder o foco. Temos que convergir todos para o mesmo ponto, que é o Senhor Jesus. Eu tenho aqui alguns exemplos de pessoas que perderam o foco na sua caminhada, no seu chamado, como é o caso de Esaú, que perdeu o foco da primogenitura e trocou, por um prato de lentilhas. Ele focou em si mesmo, na sua necessidade física, aqui no caso, e trocou o eterno pelo passageiro. Que você, meu querido e amado líder, não esteja trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não esteja trocando aquilo que é eterno por uma necessidade momentânea, como foi o caso de Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Hoje, nós sabemos que o mundo, faz de tudo para nos tirar do foco, faz de tudo para nos tirar do nosso chamado. E ele oferece muitos e muitos pratos de lentilhas para o obreiro, para o líder da casa do Senhor, para que ele saia da sua direção, para que ele saia do foco. E assim como Esaú, troque aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida por um prato de lentilhas. Nós também não podemos fazer como Jonas, que Deus determinou que ele fosse para Nínive, a atual Assíria, e ele decidiu, por conta própria, tomar uma outra direção e ir para Tarsis, que é a atual Espanha. E nós não podemos também perder o foco daquilo que Deus tem para nossas vidas. Se Deus te chamou para ser um líder, um obreiro na casa do Senhor, se Deus te direcionou para que você vá e dê fruto, não mude o foco pela sua própria vontade. Não faça aquilo que lhe agrada e desagrada o Senhor. Não saia da direção que Deus tem para a sua vida e tome uma outra direção contrária àquilo que Deus designou para a sua vida. Deus te colocou nesse ministério, Deus te colocou nesta obra, Deus te levantou como obreiro,
Deus te colocou como líder à frente desse departamento da igreja. Por que agora você está querendo tomar uma outra direção? Não faça como Jonas, pelo amor de Deus. Não faça como Jonas e tome uma direção contrária àquilo que Deus quer para a sua vida. O foco de Deus é que Jonas cumprisse a sua missão em Nínive, mas ele fugiu. Muitas vezes somos assim, pois queremos fazer a nossa vontade e entramos numa zona de conforto. Porque a nossa vontade é sempre estar na zona de conforto. Foi o que Jonas encontrou, foi uma zona de conforto. E para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, nós temos que sair da zona de conforto. Não podemos permanecer na zona de conforto. Ministério é trabalho. Ministério é sacrifício. Ministério não é zona de conforto. Nós podemos ver também Pedro, o apóstolo, aquele que estava ao lado do Senhor continuamente. Jesus estava falando da necessidade dele ir até Jerusalém para que se cumprisse todo o propósito de Deus. E ali em Jerusalém ele iria padecer. E era este o foco de Jesus. Ele veio aqui a esta terra para morrer, para ir até Jerusalém e pagar o preço pelas nossas vidas. E Pedro quis impedir. A natureza humana é assim. Ela quer salvar a sua pele. A natureza humana quer conforto, quer comodidade. E não tem interesse no caminho estreito, o caminho da cruz. A natureza humana é assim, ela vai tender sempre para o comodismo. Pedro, ele não queria que Jesus cumprisse aquilo que ele veio fazer aqui nesta terra. Era o foco de Jesus, era a cruz. Mas Pedro quis interferir. Agora nós também temos pessoas na Bíblia que não saíram do foco, né? Tinham o foco ali positivo, como é o caso de Abraão. Deus chamou ele em Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque, que era uma terra pagã, né? E ele não sabia para onde ia, ele não sabia com quem ia. Ele passou muitas lutas, ele foi provado no Monte Moriá, ele foi obediente e foi considerado o pai da fé, porque ele não perdeu o foco, ele foi adiante. Houve adversidades, houve momentos em que a terra estava padecendo de fome, houve momentos que a sua família foi provada. O rei ali se apaixonou por Sara, e ele ali quis escapar da sua vida, salvar a sua vida. Houve momentos de falhas, mas ele não perdeu o foco, ele continuou em frente. Ele não desceu, né, de maneira nenhuma para fora daquilo que Deus queria para a sua vida. Neemias também, após receber o relatório, né, que a cidade estava destruída, ele ali jejuou, orou perante a Deus, né? E mais tarde ele foi para reconstruir os muros de Jerusalém, e o seu foco era esse, né? E no processo de reconstrução dos muros, ele foi tentado por Tobias, Sambalate, né? Mas em 52 dias ele reconstruiu os muros. Ele não perdeu o foco, ele foi cumprir a missão que Deus tinha para a vida dele. E da mesma maneira Daniel, que era um jovem judeu que foi exilado, né, na Pérsia, mas ele tinha ali a oração como um estilo de vida, e mesmo sabendo da lei contrária à oração a outro Deus, ele continuou firme, porque o seu foco era a oração, porque o seu foco era Deus, e ele não saiu
do foco. E por último, o nosso maior exemplo, líder e obreiro da casa do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo, cujo foco foi morrer, como eu já falei anteriormente, na cruz do Calvário, cujo foco foi nos reconciliar novamente para com Deus, né? Morrendo ali para pagar o nosso preço na cruz do Calvário. E Jesus sempre deixou isso muito claro, né? Qual era a sua missão aqui na terra. Ele fala isso lá em Lucas 19:10, que a missão dele era buscar e salvar o que se havia perdido. Esse era o foco de Jesus, né? Ele sempre fez a vontade do Pai em obediência a esse seu chamado. Esse era o foco de Jesus. Jesus não saiu desse foco. Ele veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Que eu e você tenhamos esse exemplo de Jesus. Nós sabemos o quanto Jesus foi perseguido. Nós sabemos o quanto Jesus foi caluniado. Nós sabemos o quanto Jesus sofreu injúrias, perseguição e até mesmo sofrimento de morte naquela cruz. Mas ele não saiu do foco. Ele não saiu do foco. Não podemos perder o foco. A vontade de Deus, a gente não pode esquecer lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, que nós fiquemos, né, naquilo que Deus nos chamou. Que nós possamos imitar sempre Abraão, o pai da fé, a Neemias, o construtor de Deus, e a Daniel, o jovem de oração. E, acima de tudo, ao Senhor Jesus, que foi o único Senhor e Salvador da humanidade. Tá bom? Querido obreiro, querido líder, não perca o foco. O que Deus te chamou para fazer? O que o mundo tem te oferecido para te desviar deste foco? Então não perca este foco. Continue firme. Não deixe que nada venha interferir. Nada venha te tirar daquilo que Deus te chamou para fazer. Fique na paz do Senhor Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém.